Abençoe a sua vida, a sua casa. Louvado seja Deus. Que o Senhor continue nos fortalecendo e nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Hoje eu trago uma palavra bem eficaz, pertinente aos nossos corações, e ela envolve a análise, um pano de fundo de duas epístolas. A segunda e terceira epístola de João, ou seja, não é o Evangelho de João, que é depois de Lucas, mas é as epístolas que ele escreveu. E aqui, o que eu vou falar são acerca de 3 pontos. Primeiro, o que trazia alegria e quais eram as prioridades de João. Depois eu vou falar sobre, estarei falando sobre as advertências que ele dá. E depois as advertências que ele dá aos cristãos, eu vou falar como ele soube lidar com 3 tipos de cristãos que estavam na igreja, que é o que mostra na terceira epístola. Então, eu pergunto a vocês, qual é a sua prioridade? O que você tem por prioridade? Então, nós vamos ver quais eram as prioridades do servo de Deus, o apóstolo João, e que podemos fazer delas as nossas prioridades também, imbuí-las em nosso estilo de vida. Em primeiro ponto, ele fala: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Aqui há uma controvérsia nesse versículo, porque existem alguns teólogos que acreditavam que esta senhora era uma senhora da igreja que tinha filhos e que João tinha grande consideração. Mas aí, observando o original grego, a palavra que está aqui se referindo a esta mulher não seria ginai, que seria a mesma coisa de mulher, não seria, como diz, quina, também não se referia, inclusive esse termo vem muito depois mesmo da interpretação dos escritos da Vulgata Latina. Então aqui o servo de Deus, o apóstolo João, refere-se à senhora eleita como Kyria. Do jeito que se há um termo para o Senhor usado no grego, que é Kyrios, que é Senhor, aqui, esta senhora eleita, no original grego está escrito Kyria, que significa senhora. E uma senhora muito especial que não seria em si uma ser humana a qual o apóstolo João saudaria sim, mas seria a igreja do Senhor Jesus, a amada igreja do Senhor Jesus, a qual ele considera como uma noiva e que não tenha mancha e nem mácula e que seja santa e irrepreensível. Se aqui João estivesse se referindo à mulher,
O Senhor Jesus, ao passo que eu abro um grifo para dizer que muitos idolatram Maria, porque teve o Senhor Jesus, ela sim foi privilegiada. Como serva do Senhor, eu digo que ela recebeu uma das maiores missões na terra. Ela e o marido José, que eram criar e cuidar do próprio, como diz Deus, que vem em ventre de mulher, por isso chama-se filho. Mas ele, quando vai se referir à mãe que o teve na terra, ele usa o termo Ginai, ou seja, o termo que quer dizer mulher. E na cruz do Calvário ele usa o mesmo termo, Ginai, mulher. E quando ele perdoa a mulher adúltera, ele fala também Ginai, quer dizer mulher. E aqui o apóstolo João ele está dizendo senhora eleita, que seria Quíria. É assim. Então aqui, como disse, tira as dúvidas de que não se referia a uma mulher, a uma senhora de respeito, mas mais do que isso, se referia à igreja do Senhor Jesus, a qual o apóstolo João, ele tinha grandiosíssima estima. Aí ele fala, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Ou seja, ele está dizendo a esta amada e preciosa igreja e aos seus filhos, ou seja, aqueles que a compõem, aqueles que são chamados filhos de Deus, nova criatura, que são, como diz, trabalhados pelo Senhor. Então ele está dizendo que eu amo na verdade, ou seja, que de verdade ele tinha uma consideração. E ele diz, não sou eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Ou seja, todos que conhecem a verdade, todos que são do Senhor Jesus Cristo, como diz, todos devem viver numa só fé, num só batismo, para a honra e glória do seu nome. Então aqui nós vemos que, louvado seja Deus, João está feliz, ele está alegre, porque a igreja estava caminhando, a igreja estava progredindo, caminhando. E aí eu pergunto, a sua vida, suas prioridades são as mais necessárias para a sua alma? E falando em prioridades, elas têm que curso de andamento? Estão andando ou estão desandando para trás? Segundo ponto, o que era prioridade para o servo de Deus, o apóstolo João? Palavras boas emanavam da boca dele. Ele diz aqui, versículo 3, o 2, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então aqui ele está proferindo palavras boas. Ou seja, ele está dizendo que a graça do Senhor, que a misericórdia, que a paz, da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, seja convosco em verdade e em
amor. Aí alguns abrem outro grifo, perguntam e dizem qual é a verdade. E eu digo a você que você começará a trilhar o caminho da verdade se observar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Evangelho de João 8,32, eu já vou para o Evangelho. Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se, pois, o Filho do Homem, porque o Senhor Jesus estava ainda em terra, não tinha sido crucificado ainda, e aí ele também se intitulava às vezes Filho do Homem, porque estava sobre forma humana. Aí ele disse: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui, João, ele emana palavras boas. E às vezes, as pessoas estão na casa do Senhor, às vezes se vangloriam disso, mas a verdade é que às vezes precisamos de muita coisa na nossa vida, mas muita coisa mesmo, porque eu digo a vocês que ainda que a gente parta dessa terra, ainda precisaria aprender muito com o Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala no livro de Tiago, capítulo 3, o versículo 10, o versículo 8 diz assim: mas a língua, que é o membro que ajuda a produzir a fala, nenhum homem a pode domar, ou seja, controlar. Tem que, como diz, pedir a graça de Deus para controlar, porque envolve também um temperamento. Aí aqui diz, um mal incontido, está cheio de peçonha mortal. Abrindo outro grifo de que uma palavra, ela é capaz de alegrar, de incentivar, e outra é capaz de derrubar, destruir e entristecer. Aí aqui diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quer dizer, o Senhor está usando aqui, neste caso, Tiago, para dizer: ó, meus irmãos, há momentos que vocês que já se consideram mestres, fiquem sabendo que terão o mais severo juízo. Aí vocês mesmo com a boca, vocês bendizem ao Senhor, exaltam a Ele e amaldiçoam os homens. E como é isso? Está certo? Aí ele diz: da mesma boca de vocês procede bênção e maldição. Aí diz: meus irmãos, não convém que isto seja assim, porque a fonte, ela não pode jorrar ao mesmo tempo água doce e água amarga. Ou seja, e um pé de figueira não pode produzir ao mesmo tempo azeitona nem figo. Então, quer dizer, precisamos nos policiar no que falamos. É tanta coisa que a gente vê assim, que tem gente que nem já se escandaliza mais assim, já vê assim, como uma forma assim costumeira. Mas não se deve. Então aqui vemos que o apóstolo João, ele proferia palavras boas, emanavam da sua boca. Então fale o que é bom, fale o que é viável, fale o que é correto, fale acreditando no que é bom. E se tem dúvida de alguma coisa, você pode dizer: o Senhor vai me ajudar.
Em nome do Senhor Jesus, Deus vai me tirar dessa. É assim que devemos falar. Porque já pensou a gente falar uma coisa e depois falar outra? Vamos estar nos contradizendo. Aí é por isso que pessoas dizem o quê? Para ser cristão, crente como esse, como aquela, como aquele lá que bate na mulher, como aquela lá que xinga o marido, chama de todo nome, como aquele lá que faz isso, faz aquilo. Ora, isso é o quê? Envergonhando o evangelho. Então que o Senhor nos ajude, nós temos que observar essas coisas e aderi-las ao nosso estilo de vida. Porque não são só coisas espirituais, mas também devem fazer parte de quem tem um bom caráter, de quem tem educação, de quem tem bons princípios, de quem, como diz, deseja ser uma pessoa melhor, de quem é uma pessoa pública, de quem é uma pessoa que está sendo observada. Então, para que seja um referencial, como Tiago estava falando aos outros, que os outros já se intitulavam referenciais, mas a língua os reprovava, então para que não venha reprovação sobre nós. Terceiro ponto mostra aqui, versículo 4. Muito me alegrei em ter achado alguns dos meus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Então aqui, João, mais uma vez eu digo, ele estava feliz, ele estava alegre, porque ele estava dizendo, eu estou feliz porque alguns dos teus filhos estão andando na verdade. Agora veja bem, ele fala alguns e não todos. E sempre será assim, alguns e não todos. Mas o Senhor faz acepção de pessoas? Não. O Senhor tem prioridade por pessoas? Não. E por que só alguns e não outros? Por causa da nossa escolha. O Senhor não força ninguém a servi-lo. Então, cada um, enquanto pode e tem fôlego de vida, toma e vive o seu próprio caminho. Então, por que nem todos andam na verdade? Porque não querem. Simples assim. Não querem. Aí aqui diz, versículo 5, e agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aqui João, ele toma por prioridade a tanto se alegrar com essa igreja, a saudar essa igreja, a proferir palavras boas para esta igreja, como também a relembrar um mandamento que o Senhor Jesus, ele falou, que é como se ele reduzisse todos 10 e deixasse em 2. Amar ao Senhor Deus com toda a força, com todo o ser, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Preste atenção, como a si mesmo. Então, amar significa desejar o bem. Então, amar a Deus significa apegar-se a Ele completamente, fazer dele o seu maior prazer, sua maior satisfação. Você ter prazer de ir na casa dele, você ter prazer de glorificar a ele, você ter prazer de falar a palavra dele, de viver, de orar, de observar suas maravilhas, de deleitar-se nele. Isso é, como diz, maravilhoso quando parte da vida de um ser humano voluntariamente. Contudo, todavia, amar o próximo como a si mesmo, aí já significa
fazer o bem e não desejar o mal. Porque tem pessoas que vão dizer, mas tem pessoas que me ofenderam muito. O que eu devo fazer? Aí eu digo que é até uma obrigação perdoá-las e assim, como diz, de bom grado e assim desejar o bem a elas. Ah, mas eu sou obrigada a perdoar em nome da palavra de Deus, em nome da vontade do Senhor Deus, e em nome da sua salvação, e em nome, como diz, para você receber perdão, nós precisamos perdoar. Aqui fala. Aí aqui diz o apóstolo João, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Aqui, o apóstolo João, ele priorizou algo muito importante para a igreja, que eu chamo de cuidado com as inovações e as ludibriações. Que seria o quê? O engano disfarçado de ovelha. Que seria o quê? O engano por trás da Bíblia. Que seria o quê? Coisas inviáveis sendo consideradas como normais e outras como culturais. Então, cuidado. João disse, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Então, esses que não confessam que Jesus Cristo vem em carne, que Jesus Cristo é o Senhor e tem a vida eterna, que Jesus Cristo deu a vida por nós, que Jesus Cristo não foi só mais um estudante, vamos dizer, na escola budista, nem foi mais apenas uma alma evoluída, iluminada, como muitos pensam, ou que foi um grande professor, ou que foi um grande profeta. Não, ele foi tudo isso e muito mais, o próprio Deus, porque ele viu que ninguém cumpria os seus mandamentos com amor, e que os que quando cumpriam eram piores do que os próprios transgressores. Então, ele veio em terra. Então, aqui, João está dizendo, muitos enganadores, e eu digo muitas qualidades de engano, têm se espalhado por aí, têm sido disseminada, e que nós venhamos a ter algum dom espiritual, oriundo do Espírito, chamado discernimento, o qual é capaz de nos mostrar o bem, o mal, o certo e o errado. Aqui diz mais, versículo 8, olhai para vós mesmos, para que não percais o que ganhaste, antes recebais plena recompensa. Então, mais uma vez o apóstolo João está dizendo, cuidado, olhem para vocês mesmos, prestem atenção na vida de vocês, observem como está a casa espiritual de vocês, a vida espiritual, se a lamparina tem azeite, ou se não tem, se já foi há muito tempo, se não sabe nem onde soltou a lamparina, nem tem azeite, nem nada. Observa que a coisa é séria. Aqui está dizendo,
para que não percais o que ganhastes. Ou seja, desculpem os que creem absolutamente na predestinação. Mas eu acredito em quê? Que a pessoa, ela tem um nome escrito no livro da vida e se sai da presença de Deus, o nome é riscado e apagado do livro da vida. Isso porque Moisés conversou com o Senhor Deus não queria conduzir o povo, estava com desgosto do povo, e então Moisés disse, então risca o meu nome do livro da vida. Então ali, como diz, riscar o nome do livro da vida é uma coisa muito séria, aí o nome vai para o livro da morte, das trevas. Então não pense que o Senhor Deus não tem livro não, que Ele tem. Ele tem o livro de todas as nossas obras, Ele tem o livro com o nome dos salvos, e Ele tem o livro, como diz, e Ele, como diz que quem não for achado no livro da vida, como diz, vai para o lago de fogo, enxofre, se veio do inferno, vai só ouvir porque está lá e depois vai para o inferno. É assim. Aqui mais. Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, se eu digo, não, o Senhor Deus chama-se Jeová. Está escrito Jeová e o nome dele é Jeová. E eu digo, não só Jeová, mas o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o ancião de dias, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aquele que no Novo Testamento disse, muito antes que Abraão existisse, eu sou. E ele apresentou-se com esse nome diante de Moisés na sarça ardente. Ele e o Pai é um só. Então, como diz, quem diz que aceita o Pai, não aceita o Filho, pisa no Filho de Deus. Como diz, a ira do Senhor sobre ele permanece. É o que está escrito. Que Deus nos ajude. Então, nós temos que estar observando, lendo as Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quer ter o seu nome no livro da vida? Reconheça o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Esteja na presença de Deus, sinceramente, se desvencilhando dos pecados, se esforçando, seguindo a paz com todos e a santificação, porque sem essas coisas ninguém verá o Senhor. Então, muito mais coisa. Então, vamos observar o que a palavra do Senhor nosso Deus, ela diz, ela fala, pois o Senhor tem o livro da vida, e se tiver arriscado o nome, só Jesus. Agora, em tempo, em vida, pode se voltar, o nome está escrito. Agora, fazer por onde? Voltar para o caminho do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, como diz, continua o apóstolo João dizendo, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, ou seja, se vier com inovações, se vier com outros deuses, se vier com outros ensinamentos esquisitos, se vier com outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho, ou que é apenas mesclado do evangelho, João está dizendo, rejeite, porque não vem do Senhor, não agrada a Deus.
O Senhor não se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos estar atentos sobre isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mais adiante, o apóstolo João, ele fala, versículo 11, quem o saúda e participa, também participa das suas obras más. Ou seja, tem pessoas que dizem assim, não, é por conveniência. Eu falo com as pessoas, eu recebo em minha casa, eu escuto. Eu acho até interessante, tem algumas verdades, é muito interessante. A Bíblia diz, como diz, quem os saúda, ou seja, compactua com eles, acabará praticando mais obras contra eles. Então, como diz, não vamos nos misturar. Como diz, não vamos misturar na nossa fé, na nossa vida, nas nossas escolhas, no nosso estilo de vida, o que é santo com o profano, o que é precioso com o vil. Que Deus nos ajude. Então, continuando, aí ele fala, eu tenho muita coisa para falar, mas não quero fazer com papel e tinta, eu espero e ver vocês face a face, falar para que a nossa alegria seja completa. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Então aqui ele estava, como diz, desejoso, ansioso para ver, como diz, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante, na epístola de João, capítulo 3, João ele faz um destaque de três obreiros: o Gaio, o Diótrefes e o Demétrio. Os três que, como diz, estavam na igreja. Esses três estavam na igreja. Então ali, como diz o apóstolo João, ele começa a falar e a dizer: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Esse presbítero, como diz Gaio, era presbítero. E também João se intitulava presbítero, que a palavra presbítero no grego significa ancião. Aí diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai a tua alma. Ou seja, quando a alma está bem, o corpo está bem, a saúde está bem, a vida está bem, tudo está bem. Mas se a alma vai, como diz, se está ferida, se está doente, aí isso reflete em outras áreas da nossa vida. É bem interessante. Então, João estava dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, é claro que, abrindo um parênteses, como diz, acontece do corpo humano se corromper no sentido de adoecer, no sentido de sofrer, mas, como diz, o interior se renova cada dia, quando está no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, como diz,
ele continua dizendo: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Por que João chamava eles de filhos? Porque certamente um dia evangelizou essas almas, um dia esteve com essas almas, então ele tinha como filhos espirituais. E ele diz: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ou seja, João estava sendo grato a Deus pelo bom trabalho que estava fazendo o presbítero Gaio. Que ele estava, como diz, se dedicando pela igreja, pelos irmãos em Cristo, se procedendo de maneira fiel em tudo que fazia, e até mesmo com os estranhos, ou seja, até mesmo com os que eram de fora, que ainda não eram cristãos, ou que eram, como diz, de outros povos, como diz, não convertidos. Aí aqui ele fala: eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares na sua jornada, por modo digno de Deus, bem farás. Então o apóstolo João disse: olha, e eu fiquei sabendo, foi por eles mesmos. Eles mesmos, eles falaram que você, Gaio, se procede bem, que você procura, como diz, expressar o seu amor, que você dá testemunho de amor pelos irmãos, de cuidado, de zelo por essas almas, e assim continue caminhando, Gaio, continue na fé, continue para que outros te sigam o teu exemplo e assim outros sejam acrescentados, como diz, na fé, no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então aqui, depois, ele fala, versículo 7, foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Ou seja, gentios que ainda não eram convertidos. Gentios que significa de outros povos, mas que ainda não serviam ao Senhor Jesus Cristo. E que certamente rodeavam aquela igreja, aquele povo. Certamente eles queriam oferecer outras coisas que não agrada a Deus. E ali, Gaio era como, vamos dizer, ele trabalhava como no ofício de um evangelista e de um pastor, porque ele estava observando as almas que estavam na igreja. Aí é que diz, portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Ou seja, acolher as pessoas, mas não significa dizer aceitar, concordar, aderir ou pôr em prática os mesmos princípios dessas pessoas, cujos princípios não, como diz a palavra de Deus, não apoia. Então a alma é importante. Cada vida é importante, foi o Senhor que criou. Então, do jeito que estiver, como diz, que seja acolhido ou acolhida por algum irmão em Cristo, por alguém ou na igreja, mas a igreja em si tem princípios e que não abre mão deles e que assim cada um deve assim fazer, para que não venhamos a, como diz, mesclar a nossa fé e põe em risco a nossa salvação. Versículo 9. Aí aqui João já vai falar do segundo personagem,
O personagem Jesus. Esse era a verdadeira pedra, vamos dizer assim, não fazendo acepção de pessoas, não. É por causa das atitudes dele. Vamos ver o que ele fazia. Versículo 9. João diz: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meu Deus eterno! Além do diabo, tinha esse que era humano. Jesus! Ele rejeitava as palavras de João. Ele gostava de quê? De ser o amostrado da primazia, que tudo fosse ele em primeiro lugar, honra e glória para ele. Certamente ele dizia: eu tenho um cargo na igreja, eu tenho influência. Aí aqui ele não pretendia receber João, nem as palavras de João. Aí aqui diz mais que já não bastasse, ele não acolhia os irmãos, impedia dos irmãos, como diz, estarem na igreja, expulsava da igreja e não queria recebê-los. Então, que tipo de cristão era esse? Que trabalho era esse que ele estava fazendo? Ele estava pior do que querendo tornar como a igreja a sua propriedade. Como se dissesse: esse aqui entra e fica, esse aqui não entra não, cai fora, sai. Como diz, esse aqui, como diz, semeava contenda. Ele distorcia as palavras de João. Ele era insolente. Ele usava de calúnia, perseguição. Mas pense numa personagem dessa, Jesus. Meu Deus do céu. Que a gente olha e diz assim: Jesus, Senhor, o Senhor fez uma criatura assim. Ainda bem que o Senhor dá jeito. Porque se fosse nós para dar jeito, Jesus, meu Deus do céu, que situação. Ainda bem que é o Senhor que conserta cada um de nós. Porque se fosse nós, como diz, nós faríamos a obra de Satanás, matar, roubar e destruir. Como diz, esse aqui que era terrível, como diz, pegava como de botando o povo para fora da igreja. Agora você amordaçava, levava, batia, como diz, fazia coisa, metia fogo, calava a boca dele. Mas imagina a situação dessa, um trabalhando em prol das almas, do bem-estar, e o outro trabalhando em prol do mal-estar, contrário assim, igual uma pista que é mão dupla. Que situação, meu Deus do céu. Era uma dor de cabeça. Era um diabo em pessoa, Jesus. Era um bom servo de Satanás, com certeza. Mas mesmo assim, ele recebe um conselho de João. Versículo 11 diz assim: amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Jamais é criatura criado por Deus. Sim, mas ter os privilégios do Senhor abençoar, do Senhor fazer grandes coisas,
da vida eterna? De jeito nenhum. Desde o começo da Bíblia a gente vê o Senhor preocupado e falando com as pessoas. Quando ele não falava assim a voz pessoalmente, ele usava profeta, ele usava rei, ele usava quem fosse para falar com o povo, deixou a lei escrita, pelo amor de Deus. E o povo era terrível, e esse aqui era terrível. Quem eu comparo este daqui, que foi, como diz, um privilegiado, um privilegiado Jesus. Se soubesse o privilégio que ele recebeu, mas ele não quis nem saber do próprio Deus falar com ele, foi Caim. Quando Caim viu que a oferta dele não foi aceita pelo Senhor, o Senhor disse assim: Caim, por que está triste o teu semblante, hein? Por acaso, se tu não fizer o bem, tu não vai ser aceito? Mas se tu deixar, em outras palavras, aflorar, se desenvolver o mal que está dentro de ti, então tu dominarás pelo mal, o mal vai te dominar e vice-versa. Como diz, e tu vai viver assim, como diz, no pecado. Caim deu ouvido a Deus. De praticar, não. Só se for de ouvir as palavras por um ouvido e sair pelo outro. Mas de praticar, nunca na vida, mas nunca. Por isso foi amaldiçoado e recebeu um sinal do Senhor nosso Deus. Então, como diz, bom é, se quer fazer a sua vida diferente, dar sentido a ela, ser uma pessoa melhor, que a sua vida venha fluir assim, uma atmosfera melhor, faça o bem. Faça o bem. Que o Senhor, Ele vai lhe ajudar. Então, esse homem recebeu a oportunidade, amado, não imita o mal não, porque o mal, vocês querem saber de uma coisa, o mal é muito fácil de se praticar, e mais que o ser humano é propenso, é inclinado para isso, porque já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, se nós não estivermos na presença de Deus, a gente faz o mal mesmo, faz coisas terríveis mesmo. E não adianta se escandalizar e dizer, ai, mais um falso cristão, uma falsa cristã. E eu digo a você, não é só entre os cristãos, não, é qualquer um, tá certo? Qualquer uma. E você está incluída. Tá certo? Porque tem gente que critica se um líder faz algo errado, se cai. Não estou aqui apoiando o erro de ninguém, mas eu estou dizendo que ninguém é isento. Tá certo? Então, se você critica, não se esqueça que você também está na lista. E aí, se não peca nesse pecado, mas peca de outro jeito, tá certo? Tá melhor olhar para a sua vida. Depois, a terceira pessoa, João fala. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro, ou seja, que aqui já é um terceiro que fazia o bem à igreja, Demétrio. Aí aqui diz, todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Ou seja, esse era outro que procurava andar na verdade. Nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí aqui diz, tenho muitas coisas a escrever, mas não quero fazer com papel e tinta. Eu espero ver-te breve, falaremos face a face e a paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Então o apóstolo João, ele escreve essas duas epístolas, 3 na realidade, mas essas duas, na urgência de
como diz, de que os irmãos mantivessem a fé e também que os irmãos em Cristo Jesus, eles não se misturassem de maneira nenhuma com coisas que não agradavam ao Senhor nosso Deus. Que fizessem da prioridade na vida deles os ensinamentos do Senhor Jesus, a salvação, a paz, o bem. E aí eu pergunto, quais são as prioridades da sua vida? É os seus sonhos? É a conquista por uma coisa e por outra? Não é errado o ser humano ter certos sonhos, mas é errado excluir o Senhor desses sonhos, excluir a vontade de Deus desses sonhos e também excluir o Senhor Jesus da sua vida e também preocupar-se apenas com a vida material e a sua alma você nunca observar. Então, que o Senhor nos ajude. Que Deus abençoe a todos. Amém.